Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho falar justamente disso. Como começou o blog, o canal, um pouco da minha trajetória. Estou fazendo isso agora porque tem surgido muitos novos inscritos, que eu agradeço, e muita gente me pergunta um monte de coisas que eu já disse num vídeo ou no outro, muita gente pergunta da minha formação. Eu fiz um vídeo há um tempo já, acho que tem mais de 3 anos, porque eu trabalhava em outro lugar na época, em que eu conto da minha formação, essa minha trajetória de formação acadêmica e profissional. Como eu disse, ele está desatualizado. Então, assim, eu vou resumir a minha trajetória, sem entrar em detalhes, né, a minha formação e tal, e contar porque eu criei o blog e depois o canal. Sou formada em biblioteconomia, sou formada também em letras, né, minha segunda formação. Fiz mestrado e doutorado em ciência da informação. Trabalho no órgão público da administração pública estadual. Naquela época, lá do outro vídeo, que tem mais de 3 anos, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Hoje eu trabalho em outro órgão ainda no Estado de São Paulo. Naquela época eu não dava aula, não era professora universitária, ou eu dava só em pós-graduação. Hoje eu dou aula na graduação em biblioteconomia de uma faculdade privada. Então, assim, é isso que tem me consumido muito. Quando eu falo para vocês, tenho 2 empregos. Então, é um emprego no órgão público, que eu trabalho 8 horas por dia, e dou aula ainda, às vezes tenho 5 turmas, 4 turmas, enfim. Eu dou aula, neste semestre, dando aula praticamente quase todos os dias. Eu dou aula na USP de vez em quando, sempre no semestre ímpar. Eu tenho uma disciplina que eu divido com um professor lá. É assim, trabalho voluntário, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa. Como atividade desse grupo de pesquisa, tem uma disciplina lá sobre biblioteca e educação, que eu ajudo a ministrar. Então, assim, neste semestre, que é o semestre ímpar, eu dou aula praticamente todos os dias, considerando essa disciplina aí da USP. Mas, assim, acho que está resumido demais. Sou formada em biblioteconomia, comecei a trabalhar na área, dirigi o núcleo de documentação e informação da Secretaria da Fazenda por 16 anos, não sou nova, vocês percebem que eu sou bem velha. Comecei o mestrado e comecei letras ao mesmo tempo, fiz português e francês, lá toda a minha formação na USP. Português e francês, terminei o mestrado, mas continuei fazendo letras, porque são 5 anos, né, dupla habilitação. Comecei as 2 formações em 2008, mestrado terminei em 2010, letras eu terminei em 2012 apenas. Terminei mestrado, já comecei doutorado. No meio do doutorado terminei letras e no ano seguinte eu fui para a França fazer doutorado de sanduíche. Então eu fiquei em Paris mais de 6 meses. Então quando eu falo que, né, morei em Paris por um curto período, é sobre isso que eu estou falando, desse estágio doutoral, de doutoramento. E nesse período eu viajei bastante pela Europa. Estudei bastante também, porque o meu doutorado, o estágio era na Sorbonne. Voltei para cá. Comecei a dar aula na pós-graduação. Eu acho que eu terminei a minha narrativa lá sobre a minha formação no outro vídeo, neste ponto, mais ou menos. Em 2015 eu defendi doutorado, no começo de 2015. Em 2016 eu passei no concurso da USP para ser professora substituta. Era temporário, era para cobrir a licença maternidade de uma professora lá. Então dei aula por alguns meses, mas o concurso é igual, né? Como se fosse para ser dedicação exclusiva, é o mesmo processo. E também neste período comecei a dar aula no curso de pós-graduação, gestão de bibliotecas escolares da faculdade privada. Em 2017 mudei de emprego, né? Saí da Secretaria da Fazenda, fui para outro órgão, hoje trabalho no Arquivo Público do Estado. E também comecei a dar aula na graduação, né? Me tornei, antes eu era, o regime de contratação mudou, comecei a fazer parte do quadro efetivo. Então eu tenho 2 empregos. Aí de lá para cá, de 2018, que foi quando eu comecei a pegar mais disciplinas, fiquei com menos tempo. Então assim, passei a ler menos, né? Vocês percebem pelas leituras do mês. Eu sempre estou falando para vocês que tenho lido pouco e tal. Pronto, resumi essa parte. Agora, o blog, por que surgiu? Surgiu da necessidade de contar para os outros o que eu estava vendo da França e da Europa nesse período que eu estava lá fazendo meu estágio doutoral. Então eu criei o blog, por isso que é o Kiwi do Mundo. A intenção inicial era que fosse privado, só para minha família e tal. Aí depois deixei aberto, fui contando. Tanto é que, se vocês
perceberem as postagens iniciais de 2013, relatando, assim, eu comecei a relatar França, o meu cotidiano, assim, fotos, aí eu comecei a explicar os bairros, detalhes de cada bairro em Paris. Tanto é que tem assim, tem lá, acho que Quartier Latin, 1, 2, 3, tudo que tem lá, as minhas impressões cotidianas. Então assim, quem quiser viajar para Paris, depois da quarentena, é claro, quando tudo se normalizar, pode ir lá no blog, procurar por Paris, vai achar assim, trocentos posts em detalhe, os cafés famosos, várias histórias, percurso de Hamilton em Paris, um monte de coisa. Isso eu fiz também em relação a outras cidades, outros países que eu visitei no período que eu estava lá. Eu voltei, continuei a viajar na medida do possível, não era a mesma coisa, claro, tive que voltar a trabalhar, voltei em março de 2014, aquele mesmo ano eu viajei para o México e tal, eu viajava muito. Por isso que eu falo que o blog é de leituras e viagens. Eu viajava muito e de 2 a 3 vezes por ano, porque às vezes tenho licença-prêmio, essas coisas todas. Agora estou mais restrita por 2 razões que eu já vou falar para vocês. Então eu viajava muito, então dava para manter esse conteúdo no blog e eu não queria parar com o blog. Aí eu comecei a falar de coisas em São Paulo. Eu adoro artes, cultura, vocês sabem, então quando eu visitava, eu contava vários espaços culturais em São Paulo, lugares para comer. Vocês sabem que São Paulo é muito rica em gastronomia, cafés que eu adoro e tal, e comecei a contar isso. E aí, eu tinha terminado já o doutorado, eu sentia falta de voltar a ler como eu lia antes da graduação em letras, mestrado, doutorado. Porque eu lia bastante para letras, mas não era o que eu escolhia. Claro que eu sentia prazer na leitura, mas não era o que eu escolhia. Eu já tinha biblioteca, né? Eu já tinha essa biblioteca aqui, com um pouco de diminuição de conteúdo. E aí eu comecei a postar coisas no blog sobre leitura. Eu comecei a responder tags no blog, vocês vão ver inicialmente. Comecei a falar de leitura, fazer resenha. Eu já tinha ganhado prêmios com resenhas publicadas e tal. E aí eu falei, não, eu gosto disso. Vou começar a publicar sobre isso no blog, porque vai ser um compromisso público para eu voltar a ler. Para eu ler, dar conta dessas coisas todas que eu tenho. Aí comecei. Então, inicialmente era só o blog. Depois eu vi que as pessoas preferiam vídeo. Muita gente me pedia coisa em vídeo. Tanto é que sobre viagem eu não tenho praticamente em vídeo. Porque quando eu comecei a gravar vídeos, eu já comecei a parar de viajar. Daqui a pouco eu explico por que eu parei de viajar. Então tem pouca coisa. Alguma coisa de Colômbia, de Nova York que eu fui. Tem pouca coisa as viagens que eu fiz em 2016. Que foi Colômbia e Nova York. Depois, em 2018, fui para Angola a trabalho e também contei alguma coisa. Mas não era mais como era no período que eu estava lá na Europa. Eu comecei a fazer vídeos, mas vocês sabem, a minha situação aqui é precária. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, nem com blog, nem nada. Eu faço mais para organizar as minhas coisas, para ter os meus registros. É mais por um interesse pessoal. Não ganho dinheiro, não faço parceria, porque eu não tenho condições de dar continuidade a essas coisas. Eu não tenho condições de me dedicar às exigências dos parceiros, o que seria justo. Eu não tenho condições de ir nos lugares, não tenho condições, gente. Com 2 empregos fica muito difícil. 2 empregos, ainda produzindo conteúdo para o blog, que eu gosto, porque é o meu registro, e também para o YouTube, que eu gosto, é praticamente um 3º emprego essas coisas, entendeu? Ainda tem casa, tem o resto da vida. Como eu falei, eu fui parando de viajar, por quê? Eu quis mudar de apartamento e mudei recentemente, vocês sabem. E aí eu tive que economizar muito. Aí comecei a trabalhar mais e economizar mais. Então, parei de viajar. Só fiz a viagem para Angola porque foi paga, né? Foi a trabalho. Mas eu parei de viajar. Cortei vários gastos, parei de viajar, mas viagem é minha grande paixão. E aí agora em 2020, né, mudei, já estou terminando de organizar, tal. Tirei férias durante esse período de reforma, tal. Ainda tinha 15 dias de férias, mas aí veio coronavírus, aí forçada a tirar mais férias, né? O governador obrigou a gente a tirar férias para funcionário público. Então aí eu pretendia voltar a viajar em 2020, já não vai ser possível mais.
E a minha esperança de viagem para diversão era 2020, mas vai ficar para 2021. Mas eu estou tentando voltar, me organizar, fazer viagens curtas em feriados, estou me estruturando financeiramente. Agora sim, depois dessa doença, desse vírus, a gente não sabe como vai ficar. Mas eu acho que no segundo semestre eu começo a me organizar para que eu volte a ter a vida que eu tinha. Então esse vídeo é isso, para explicar como surgiu o blog, o canal e o porquê. Porque já me perguntaram por que eu que vi do mundo, por que eu falo que é blog de viagens e leituras. Então assim, começou com viagens, queria contar minha estadia lá na França. Queria, enfim, essas coisas todas, e depois também senti falta de falar de leitura, de voltar a ler, o compromisso público. E aí vocês gostam, vocês percebem que eu não lucro com o YouTube, eu faço isso mais para ter interlocução, pessoas que leem também, essa troca com vocês. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para perguntar para vocês o que vocês gostariam de ver no canal, quais aspectos. Vou voltar a falar de viagem, quando eu voltar a viajar, não se preocupe, eu vou fazer uma coisa mais sistemática sobre viagens, associar isso com leitura. Estou pensando numa forma aí, quero fazer vlog de viagem como todo mundo faz, mas eu quero pensar em dar destaques às coisas que me interessam, que são as coisas culturais, e aí envolve leitura, essas coisas todas, mais ou menos do jeito que eu trato lá no blog, mas sem ficar mostrando Torre Eiffel, sem ficar mostrando essas coisas, porque isso aí vocês veem de monte pela internet afora. Mas essa questão das viagens vai ter que aguardar um pouco, né, até tudo se normalizar, se estruturar. Eu também, inclusive, parei um pouco de postar sobre São Paulo, porque eu fiquei com menos tempo, e também porque os espaços culturais se esgotam, né? Eu já falei de quase tudo que há aqui, que eu conheço pelo menos. Eu falo sobre cidades turísticas próximas quando eu viajo. E agora está me restando falar mais sobre restaurantes, cafés e tal. E como eu estava economizando, até parei um pouco de ir em restaurantes, então tinha mais cafés. Então assim, o conteúdo ficou mais restrito, não tinha aquela variedade que tinha no começo, quando eu iniciei o blog e tal. E agora ficou com mais leitura. Tanto é que eu tinha seguidores só do blog que começaram a reclamar. Falaram, tudo bem, leitura é bom, mas e o resto? Então assim, eu peço compreensão de vocês. E até sobre leitura ficou escasso, porque não leio tanto mais. Vocês lembram que eu li até 10 livros por mês, já chegou a isso. E agora eu não consigo mais por conta disso tudo que eu falei pra vocês. Mas vocês me ajudariam muito se dissessem o que vocês querem ver, quais aspectos vocês querem que eu aborde. Eu, claro que dentro das minhas possibilidades, considerando tudo isso que eu já contei pra vocês. Então peço essa colaboração de vocês para me dizer o que vocês querem ver nesse canal. A vida real é insuficiente, por isso a leitura. Mas a leitura também é insuficiente, por isso a vida real. Certo? Obrigada, beijos.